Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 3. Vivendo em santidade e integridade. Olá, a paz do Senhor, professora da Escola Dominical. Chegamos à terceira lição do nosso trimestre, nós que estamos estudando sobre as duas cartas do apóstolo Pedro. Nessa terceira lição, o título é Vivendo em Santidade e Integridade. Gostaria de citar para você a síntese desta lição, que diz assim: a santidade de Deus, o atributo da sua perfeição moral, é a razão que nos inspira a vivermos de maneira santa e íntegra neste mundo. Essa lição ela está dividida em 3 tópicos, que são os seguintes: conselhos para uma vida de santidade, a ordem da santidade e a natureza da igreja. Vale destacar que até aqui o apóstolo Pedro, na sua carta, tem enfatizado acerca da esperança e acerca da alegria da salvação. Até então, o apóstolo Pedro falou sobre caminhar em esperança nessa nova vida em Cristo. E a partir daqui, como decorrência dessa nova vida, agora ele vai enfatizar a caminhada em santidade. E é exatamente essa santidade que gera a integridade. Vale ressaltar aqui que Pedro vai trazer esse tema a partir do versículo 13, ainda no capítulo 1 da sua carta, quando ele diz da seguinte forma: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Nesta passagem aqui, nós vamos encontrar alguns conselhos para a santidade, ou para a santificação, que nada mais é do que um processo que nos torna cada vez mais parecidos com Deus, principalmente a imagem do seu Filho Jesus, e que nos afasta da prática daquilo que não agrada ao Senhor. Aqui nós vamos perceber alguns conselhos nesse versículo que nós lemos. O primeiro aspecto aqui que nós observamos nessa passagem é: a santidade ela requer a preparação da mente. Onde nós encontramos isso? Pedro ele diz: cingindo os lombos do vosso entendimento. É interessante que essa afirmação ela tem um sentido metafórico. Cingir os lombos, na época em que Pedro profere essas palavras, era um ato pelo qual as pessoas pegavam a sua vestimenta e amarrava elas acima dos seus lombos, numa espécie de prontidão, para que a pessoa estivesse em condições preparada,
ou para correr, ou para realizar uma atividade física que necessitasse desse cuidado especial. Então, quando Pedro ele diz assim, para cingir os lombos do entendimento, ele está falando assim, ó, prepare a sua mente, prepare o seu entendimento. Mas o que isso tem a ver com a ideia da santidade? Tem tudo a ver, porque a santidade, ela começa na mente, ela começa por uma mudança de entendimento sobre a vida e sobre todas as coisas. Muitas pessoas compreendem somente a santidade como a prática de atos exteriores, com relação a como se porta exteriormente. Obviamente que a verdadeira santidade ela vai ter implicações nisso daí. Só que uma religiosidade que se preocupa somente com aquilo que é externo, não buscando a transformação interior, acaba caindo naquela afirmação que Jesus destinou aos religiosos da sua época quando os chamou de hipócritas. Então, quando Pedro está falando aqui de santidade, de preparar a mente, nós consideramos aquilo que faz parte da transformação mental do cristão quando aceita Jesus. Nós sabemos que no Novo Testamento, a palavra que designa a conversão é a palavra grega metanoia. E o que é essa metanoia? É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de entendimento. É nesse sentido que Paulo vai escrever em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, quando ele diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, pela transformação do vosso entendimento." Portanto, a santidade começa com essa mudança, com essa transformação de valores, de princípios, que somente pode ser efetivada a partir exatamente dessa conversão, dessa transformação interna da pessoa. Um certo autor chamado A.W. Tozer, ele dizia que ter a mente de Cristo significa que devemos ter os pensamentos de Deus. Em suas palavras, o cristão cheio do Espírito e que tem vida de oração possui de fato a mente de Cristo, de modo que as suas reações ao mundo exterior são as mesmas de Cristo. Por que eu estou citando essa afirmação desse autor chamado A.W. Tozer? Exatamente porque essa alteração mental, essa mudança de entendimento, que nos habilita a ter os pensamentos de Deus para uma vida de santidade, uma vida de integridade, ela ocorre exatamente quando nós temos a mente de Cristo, que foi aquilo que o apóstolo Paulo enfatizou ao mencionar que nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo nos habilita a essa vida de santificação, ao afastamento daquilo, as condutas, as práticas, as afirmações e até mesmo os pensamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Portanto, a santidade, ela começa exatamente nesse nível. Alguém pode pensar e dizer da seguinte maneira: mas eu não consigo controlar os meus pensamentos. De fato, a nossa mente, ela é ágil, ela é furtiva e ela é muito dinâmica. Agora, aquilo que nós trazemos para nós, a forma como nós nos alimentamos, os relacionamentos que nós criamos, aquilo que nós lemos, o que nós colocamos diante de nós, são fatores que vão influenciar a nossa forma de pensar. Por essa razão que a nossa mente, o nosso cérebro precisa ser alimentado de boas informações, de boas conversas. Por esse motivo que a Bíblia vai nos recomendar constantemente a nós lermos as Escrituras, porque elas promovem essa purificação, essa transformação, que nós tenhamos bons relacionamentos, que nós pensemos nas coisas que são de cima, que nós possamos meditar na palavra de Deus, porque a partir do momento que nós criamos bons hábitos, nós estamos propondo uma boa vida e práticas adequadas para nós termos essa vida de santidade. O segundo aspecto que nós extraímos aqui da passagem que nós lemos no versículo 13, o segundo hábito
que Pedro nos recomenda é a sobriedade, ou seja, seja sóbrio. Santidade tem a ver com sobriedade. E o que é essa sobriedade? Sobriedade nada mais é do que ter o fruto do Espírito, um dos aspectos do fruto do Espírito, que é exatamente o autocontrole. O autocontrole diz respeito exatamente a termos esse domínio proporcionado pelo Espírito Santo de Deus, que eu realizo ou que nós realizamos coisas dentro dos limites que Deus estabeleceu. Uma vez que os excessos, que os exageros são incompatíveis com a vida cristã. Seja excesso de qualquer natureza, embriaguez, seja atividades que nós nos entregamos a formas inadequadas, até mesmo o tempo que nós utilizamos em determinada atividade, que não observe um certo equilíbrio, isso está contrariando o princípio da santidade que a Bíblia nos recomenda. Portanto, a sobriedade diz respeito exatamente a controlar a minha vida, ou deixar que a minha vida, que a sua vida seja controlada pelo Espírito Santo de Deus. E nesse aspecto aqui, para aplicar essa lição na vida dos seus alunos, faça essa reflexão com eles. Como eles estão sendo moldados à luz dessa passagem das Escrituras? Quanto tempo eles têm devotado à leitura das Escrituras, à leitura de um bom livro, de uma lição da Escola Bíblica Dominical? Ou eles estão gastando tempo nas redes sociais, em outras atividades que às vezes não edifica a vida deles? Então é importante trazê-los para essa reflexão, para essa análise, para que eles olhem para as atividades, para os hábitos que eles estão desenvolvendo e avaliem de fato se a santidade está sendo percebida na vida deles. E o terceiro aspecto que nós vamos encontrar aqui nessa afirmação de Pedro é: espere na graça. Santidade, ela requer a confiança na graça de Deus. A santidade não é algo que se conquista, não é algo que se atinge através do mérito humano. A religião farisaica é que afirma isso, que uma pessoa pode alcançar uma vida de santidade através da capacidade natural dela, pela competência espiritual, pela quantidade de tempo que ela investe em oração e outras coisas mais. Só que, à luz das Sagradas Escrituras e do Evangelho de Deus, nós entendemos que a santidade, embora ela dependa desse envolvimento, dessa disposição da parte do ser humano, no sentido de deixar que haja uma transformação de vida e dos hábitos que são praticados, ela somente é operada através da graça de Deus. E isso significa, portanto, que a graça, ela opera na nossa vida de uma maneira que nos molda, que nos capacita, que nos deixa em um estado de situação que nós temos um estilo de vida que será um estilo de vida santo e íntegro. E eu chamo a atenção exatamente nesse aspecto acerca da integridade. Santidade tem a ver com integridade. Não é incomum que as pessoas façam uma confusão entre santidade e integridade e vejam uma ideia de santidade aplicável somente à esfera religiosa de uma pessoa santa no que diz respeito à vestimenta que ela utiliza em relação ao proceder dela numa esfera religiosa. Só que nós precisamos entender que a verdadeira santidade gera integridade. Integridade nos relacionamentos, integridade na conduta perante os amigos, no trabalho, uma integridade de valorização de outra pessoa. Ou seja, integridade está umbilicalmente vinculada à ideia de santidade. Não há como dissociar uma coisa da outra. E é interessante aqui que nós vamos perceber isso no versículo
15, quando Pedro diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, nós extraímos aqui dessa afirmação de Pedro a ideia dessa integridade proporcionada pela santificação. Ou seja, em toda a nossa maneira de viver. Em tudo aquilo que nós realizamos, seja em um negócio, seja em um contrato, seja em um relacionamento de amizade, seja em uma atividade na universidade, em qualquer ambiente, naquilo que nós falamos, naquilo que nós demonstramos para as outras pessoas, há de se perceber essa característica da santidade que Pedro está falando aqui. Além disso, nós podemos extrair nesta lição alguns aspectos que levam-nos também para a aplicação da santidade. Primeiro, nós vamos perceber que essa santidade ela só acontece na vida do crente por um fator primordial, que é o quê? Que nós só somente somos santos porque nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Quando Pedro diz isso daqui, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, ele está destacando um aspecto que era comum naquele contexto, que a ideia de resgate é quando um escravo, ele naquela condição de aprisionamento, ele somente conseguia a liberdade dele quando ele era resgatado por um determinado valor. E no caso da santidade, o homem sem Deus, o homem natural, não consegue ter uma vida de santidade, uma vida de purificação, se não tivesse antes sido purificado, se não fosse resgatados. Isso, mais uma vez, nos leva a perceber que a santidade, ela não decorre do nosso esforço, do nosso mérito, mas ela decorre naturalmente da força da ação do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Em segundo ponto, nós vamos perceber que esse resgate, ele não foi pago com coisas perecíveis, como o ouro e a prata. Está aqui nessa afirmação de Pedro, quando ele diz aqui no versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Aí ele diz no versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, essa vida de santidade, essa exigência da santidade, como a Bíblia nos manda aqui, ela nos determina a buscarmos esse padrão de santidade. Ele está dizendo, olha, nós chegamos a esse padrão de santidade porque nós fomos resgatados. E fomos resgatados por quê? Por um valor, por dinheiro, por ouro e prata? Não. Pedro está dizendo aqui que nós somos resgatados da nossa vã maneira de ver, da vida antiga, do velho homem, pelo precioso sangue de Jesus. Olha o valor que existe nessa transformação, porque ela somente é proporcionada com o sangue precioso de Cristo. E uma oportunidade que você tem como professor da escola dominical de chamar a atenção dos seus alunos para o valor da vida cristã e destacar que a santidade ela é alcançada exatamente por causa dessa aquisição de Jesus Cristo através da morte vicária dele na cruz. É exatamente isso que nos proporciona essa nova vida e esse desenvolvimento da santidade para uma vida de integridade social, de relacionamento, não somente com o próximo, mas também o nosso relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, em relação à aquisição, a conquista dessa santidade é que esse resgate que nos proporcionou essa nova vida, e Pedro está enfatizando isso para os seus leitores, e nós devemos enfatizar também aos nossos alunos e a todos aqueles que leem essas afirmações de Pedro, é que esse resgate,
ele não foi um resgate improvisado, não foi um resgate de última hora. Antes, a Bíblia diz aqui no versículo 20, preste atenção, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, essa redenção, esse resgate que nos proporcionou essa nova vida, não aconteceu de última hora. A morte de Jesus não foi improvisada. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes ainda da fundação do mundo. Portanto, nós temos razões suficientes para buscarmos essa vida de santidade e de integridade a que Pedro está se referindo aqui na sua carta. Porque essa vida de integridade, essa vida de santidade é exatamente isso que nos proporciona a mostrar para o mundo ou revelar ao mundo essa graça de Deus e essa luminosidade do Espírito Santo de Deus na nossa vida, dentro daquilo que Jesus disse aos seus discípulos quando mencionou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós iluminamos a sociedade, nós mostramos para a sociedade que nós somos crentes, de fato, temos uma vida transformada através da forma como nós nos portamos, como nós nos relacionamos, como nós falamos. Mas é importante enfatizar esse ponto. A santidade, ela é uma vida testemunhal. Mesmo os cristãos daquele tempo, passando por momentos difíceis, de provações, de hostilidades sociais, nada disso poderia justificar uma vida de entrega à idolatria, a práticas sexuais desregradas ou a qualquer outro tipo de conduta que contrariasse a palavra de Deus. Então, Pedro chama atenção para a santidade para dizer isso. Vocês estão sendo provados, vocês estão sendo acusados de coisas que vocês não praticam ou jamais praticaram. Não obstante isso, mantenham uma vida de santidade. Esse conselho é muito valioso e precioso para a juventude no tempo presente. Não é incomum que o jovem cristão, no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, quando está diante de colegas que não acreditam em Deus, que não acreditam nas Escrituras, eles hostilizem os jovens cristãos. E mesmo diante dessa circunstância, e apesar disso, é que o cristão deve dar um bom testemunho, demonstrando que apesar de tudo, ele continua confiando nas Escrituras Sagradas e tendo uma vida de relacionamento verdadeiro com o Senhor, através de uma prática piedosa, com uma virtude e uma moralidade ilibada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Que essas palavras, que esse ensinamento do apóstolo Pedro possam ter ressonância em sala de aula, é uma oportunidade que você tem como professor de escola bíblica dominical para direcionar a vida dos seus alunos. Lembre-se que você, como professor, não é somente um transmissor de informações. Não, você é também um mentor espiritual na vida dos seus alunos. E através da sua conduta, do seu exemplo, você pode direcioná-los para uma vida testemunhal em qualquer lugar que eles estejam. Que Deus abençoe a tua vida como professor e que Deus abençoe a vida dos teus alunos. E eu te espero na próxima lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.